Pai, te rendemos graças por tua fidelidade, por tua bondade, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de estarmos reunidos em tua presença, Pai, em tua casa de oração. Abençoa o teu povo com a tua palavra, usa o teu servo conforme a tua vontade, ser com a tua igreja, que o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, possa capacitar o seu povo em sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém, igreja. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Deus tem sido bom, maravilhoso. Deus é fiel. Deus tem concedido ao seu servo mais uma oportunidade. Irmãos, os pastores estão bem. Eles estão em uma viagem, em breve estarão de volta. Deus tem concedido essa oportunidade. Há uma gratidão pela vida do pastor Múcio, pela vida do pastor Murilo, por seus familiares, pelo cuidado que tem tido sobre esse púlpito, sobre essa igreja. Sou grato a Deus e venho à igreja tão bonita, cheia, principalmente cheia do Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro escrito por Moisés, Deuteronômio, capítulo 6. Iremos ler do verso 1 ao verso 9. Todos encontraram? Amém. Esse mês é um mês muito especial, irmãos. Hoje lembramos das crianças. As crianças pertencem ao Senhor. Elas são o presente e o futuro da igreja. Das crianças sairão os novos missionários, pastores, diáconos, professores de escola bíblica. São dessas crianças que há o presente e há o futuro para a igreja do Senhor. Precisamos cuidar bem dessas crianças. Essa igreja tem tido uma responsabilidade grande, um trabalho maravilhoso que a irmã Damari, junto com o pastor Múcio, tem realizado há muitos anos nessa igreja, no departamento infantil. É louvável isso. Ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não vai se desviar dela, diz a palavra do Senhor. Nesse mês também, no dia 15, lembramos dos professores, os mestres, principalmente aqueles dedicados a ensinar a palavra do Senhor, não só nesse lugar, em toda a terra. Uma missão maravilhosa. Pessoas que recebem um dom de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12 também. São instruídos pelo Espírito Santo a fazer uma obra voluntária. Recebem da parte de Deus graça, misericórdia, temor. São cheios do Espírito Santo para a transmissão da palavra de Deus. E por que ele faz isso? Por amor, por gratidão, por temor a Deus, por querer ver Cristo formado, não somente na vida dele, mas na vida da igreja. Eu costumo dizer sempre, os pastores também, de que os professores de escola bíblica é uma extensão do braço pastoral. Uma responsabilidade e uma posição de grande honra. Deus seja louvado. Nesse mês também, no dia 31 desse mês, é lembrado os 508 anos da Reforma Protestante.
o irmão João, o professor João, a sua esposa Maria Eduarda, prepararam um material maravilhoso, está sendo transmitido nesse mês, um trabalho específico sobre bibliologia. Como eu preciso aprender a palavra de Deus. Preciso dessa palavra, porque ela é fonte de vida para a minha vida. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumprissem na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Nova Jerusalém Celestial. Iremos para lá em breve, através do arrebatamento da igreja, ou da morte chamada pelo Senhor. Iremos para lá. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Olha a importância da palavra de Deus. Essa é a lei, essa é a palavra do Senhor. E se eu obedecer os mandamentos e decretos do Senhor, teremos vida longa, diz o Senhor. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso sobre a terra, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não há outro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno esteja em meu e no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deus seja louvado. A fidelidade do Senhor é grande, principalmente em relação à sua palavra. Ele ensina, ele fala: eu ordeno, guarde as minhas palavras. Não é palavra do diácono Sandro, não são palavras dos pastores que aqui pregam, ou dos louvores que são entoados. Não. Não é palavra de pessoa humana. É palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que permitiu que eu e você estivéssemos aqui hoje. É uma palavra de amor, é uma palavra de vida, é uma palavra de salvação, é uma palavra de ânimo e construção, edificação, fala em Efésios. Eu preciso vivenciar essa palavra. Mas, irmãos, diante da teologia cristã, ou diante de todo o plano de reconstrução divino através dos séculos, será que temos obedecido, acreditado, construído, ensinado essa palavra aos nossos filhos? Será que temos permanecido nela? Para que eu tenha vida longa, para que
tudo onde eu puser a palma da minha mão prospere. Está lá em Josué capítulo 1. Onde eu colocar a planta dos meus pés, prospera. Fidelidade à palavra do Senhor, aleluia. Esse é um mês em que falamos das crianças, professores e reforma protestante. Quando lemos no livro de Gênesis, observamos que tudo começou no Éden com a construção do conhecimento de Deus e seus ensinamentos aos nossos irmãos Adão e Eva. Tudo que Deus fez e colocou nas mãos dele, diz que tudo era muito bom. Não era bonzinho não era mais ou menos não. A Bíblia declara que era muito bom. 6.000 anos passaram. Como está a terra? Mas Deus sempre outorga poder, vindo do seu trono, através do Espírito Santo, às nossas vidas. Diante de tudo que era bom, Adão e Eva escolheram pecar e desobedecer a Deus e a sua palavra. Claro que não faltou os estímulos negativos da serpente, conhecida também como dragão, besta, Satanás. Deus, apesar dos problemas, não desiste do fundamento da sua palavra, nem da coroa da criação que somos nós humanos. Ele insiste e persiste. E é criado um plano de resgate e restauração para a humanidade. 4.000 anos antes de Cristo, Adão e Eva pecam. O que são 6.000 anos até os dias atuais. Você anda um pouco mais e você vai ver em Gênesis 6:5, Deus falando de uma forma tremenda a Noé. O homem que durante 100 anos pregou a palavra de Deus, para que apenas 7 pessoas se convertessem. 7 pessoas durante 100 anos, e ele perseverar na palavra do Senhor. Deus foi fiel com aquela família, mandou eles entrarem na arca, fechou a porta por fora, para que ninguém abrisse. 8 pessoas foram salvas, mas toda a terra foi condenada, porque não foram fiéis à palavra do Senhor. Toda a terra. Deus observou de uma forma tão clara em Gênesis 6:5 que a maldade do homem do coração dele era contínua. A maldade era contínua, crescente, vindo assim a destruir toda a humanidade pelas águas, poupando esse pequeno grupo remanescente de 8 pessoas. De onde Deus não desiste e continua no plano de redenção com fidelidade à sua palavra. O homem é fiel, o homem promete e não cumpre, compra e não paga, fala e não cumpre, diz e desdiz, mas Deus não. Deus é fiel em sua palavra. Deus sempre será fiel à sua palavra. Passa algum tempo e chega o período de Deuteronômio, capítulo 6, o período de Moisés entrar numa terra prometida que emana leite e mel, e traz a orientação fundamental para que o povo vá bem naquela nova terra. É o que acabamos de ler em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 a 9, dizendo que esses são os decretos e a lei que ele ordena para que eu e você possamos ir bem na terra que mana leite e mel.
Passa um tempo e profetiza Oséias, já 750 anos antes de Cristo. O tempo vai passando. Chama Oséias, manda-lhe casar com uma mulher adúltera, para provar de forma figurada a infidelidade do povo de Deus para com ele. Infidelidade para com a sua palavra. E fala em Oséias 4:6. Oséias 4:6. Coloque aqui. O meu povo é destruído por falta de que, igreja? Conhecimento pessoal ou conhecimento da palavra de Deus? Da palavra de Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também como os meus sacerdotes, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, a lei pregada a Adão e Eva, a lei pregada a Noé, a lei pregada em Deuteronômio, eu também me esquecerei dos seus filhos. Olha a responsabilidade pelos filhos. A fidelidade da palavra. O poder da palavra de Deus. Eu não posso me afastar da palavra de Deus. Passa-se alguns anos de que profeta Oséias profetizou sobre aquele povo infiel, e vem Isaías 10 anos depois. Isaías faz uma profecia maravilhosa, muito conhecida do povo de Deus e citada por Jesus, citada também em Mateus. E ele fala em Isaías 9:2, coloca 9:2 aqui, Isaías 9:2, 740 anos antes de Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A palavra de Deus é luz para a minha vida. Trevas, na Bíblia, significa ausência de luz, falta de conhecimento da palavra. É o significado de trevas na Bíblia. Ausência, afastamento do conhecimento e da palavra de Deus. Aí o povo vive em trevas. 740 anos. Passa um tempo, 538 anos antes de Cristo, e vem um salmista no Salmo 119, versículo 105. Sabia Isaías da esperança que existia para a restauração e salvação do povo, mas Isaías não sabia que tempo iria acontecer. Talvez ainda na sua vida, na sua velhice. Mas Deus permanece usando profetas, transmitindo a palavra para que as pessoas possam escutar a voz do Senhor. E aí vem o salmista um pouco mais à frente, no Salmo 119, 105, e diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu só vou conseguir andar sobre a terra sendo vitorioso através da palavra de Deus. Não se engane. Deus não escreveu essas palavras diante de tantos homens e profetas à toa. E muitos deles perderam a sua vida por amor à palavra. Eu preciso ter a palavra de Deus como luz que ilumina a minha vida, porque ela é totalmente o inverso das trevas. Ausência da luz e do conhecimento da palavra de Deus.
Passa um tempo. Nasce Jesus, chegou a salvação. Aleluia. Em Mateus 4,16 está escrito. Mateus 4,16. O povo que vivia se confirmando Isaías. Ele não sabia que era 700 anos depois. Mas o povo estava vivendo em trevas no período de Jesus. Viu o que, gente? Uma grande luz. É Jesus, o Senhor, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A oportunidade que eu e você precisávamos para a salvação. Desde o plano divino de Adão e Eva, nunca desistiu da sua palavra. Nunca desistiu da palavra do Senhor. João capítulo 1, pode colocar ele, verso 1. Verso 2 depois. O ensino é tão perfeito que ele fala o significado dessa palavra. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. 2. Continue. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, que é Jesus, nada do que existe teria sido feito. Continue. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. O significado da palavra logos, palavra, significa que é um dos nomes de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Se eu amo a Jesus, eu amo a sua palavra. Se eu amo a Jesus, eu obedeço a sua palavra. Se eu amo a Jesus, eu vivo essa palavra. Precisamos refletir como estamos vivendo. Falando novamente ao povo, Jesus disse em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. A luz da palavra de Deus, a luz da presença de Jesus. Passa 70 anos, Jesus institui a sua palavra, os seus discípulos, morre, ressuscita ao terceiro dia, sobe após 40 dias aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e agora ficou os seus discípulos, novamente, com a incumbência de transmissão e ensino da sua palavra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,6, ele fala, coloca aqui, 2 Coríntios 4,6, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, é Paulo já pregando. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu não posso me apartar do conhecimento da palavra de Deus. Não posso. Não posso ter ele como um livro de cabeceira,
aberto no Salmo 23 ou Salmo 91, cheio de poeira, como se fosse um amuleto da sorte para espantar os maus espíritos. Não, ela tem que ser mastigada, que nem diz Ezequiel. Tem que engolir essa palavra, gravar no coração, fonte de vida e luz. O apóstolo, ele continuava a ensinar pela ordenança de Deus. Ele sabia da importância do conhecimento da palavra de Deus. O afastamento da palavra de Deus às trevas, ela cria uma separação também com Deus. A ignorância da verdade de Deus leva a um afastamento total do Criador, resultando em uma vida sem a alegria e a profundidade que um relacionamento com Ele proporciona. Você já imaginou, irmão? Quando você tem um relacionamento profundo com Deus e você pede a Ele qualquer coisa e Ele te dá o milagre que tu tanto precisa. A tua vida, a tua saúde, a tua empresa, as tuas finanças, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, tudo é dele. A fidelidade com a sua palavra é imensa. Se eu me afasto da palavra, é o mesmo que encontrar destruição e miséria. A ausência do conhecimento divino pode ser um fator de ruína, não só no aspecto espiritual, mas também pode levar a problemas sociais como a corrupção, a miséria e a iniquidade. Como pode ser um país chamado de 70 milhões de cristãos evangélicos e vive tamanha corrupção? Tem alguma coisa errada. Deus colocou no meu coração trazer esse plano divino, num breve histórico da palavra de Deus e seu fundamento até os dias atuais, para mostrar o que está acontecendo nos dias atuais, no Brasil, no mundo, na minha vida, na sua vida. Muitos falam de Jesus, mas existe na verdade um ativismo sem conexão. A falta do verdadeiro conhecimento de Deus pode levar a pessoas a realizarem muitas atividades em nome dEle, mas sem a conexão e a direção do Espírito Santo, usados apenas pela força e pela posição que exerce. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, não é por força, nem por violência, e sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu amo essa palavra, sem ninguém me obrigar a amá-la. Eu amo ao Senhor Jesus, porque eu reconheço quem é Ele, o que Ele representa para a minha vida. Agora há pouco, eu estava numa classe de batismo, que fica lá no primeiro andar. Eu recebi essa oportunidade maravilhosa, de estar junto com os meus irmãos em Cristo, nessa primeira caminhada. Eu, o irmão Misso. E o que falamos lá, sobre o irmão Sandro ou o Misso, que são muito inteligentes? Ou sobre o amor de Jesus, sobre a humanidade, para a salvação de todo aquele que nele crê? Essa é a pregação de todo sacerdote que se coloca aqui nessa igreja. Essa igreja nunca faltou a palavra de Deus nesse púlpito.
40 professores de escola bíblica, são mais de 50 redes, todas proclamando e ensinando a palavra de Deus. Não vai haver desculpa quando eu chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. Sim, Sandro, você sabia, Sandro, você leu, você viu. É um privilégio, porque essa igreja, ela tem sido luz para a vida de muitas pessoas. Os pastores não vão orientá-los conforme a sua vontade, eles orientam as pessoas conforme a palavra de Deus, mesmo sendo homens falhos. O irmão Sandro, como no momento diretor da escola bíblica dominical, ele orienta os professores, ele transmite a palavra de Deus conforme a sua fidelidade à palavra de Deus, e não conforme o meu querer, não conforme o meu intelecto. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Tudo é por Ele, para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação não é para a igreja não, é para Ele. Quando eu ouço um louvor, eu gostei daquele louvor. Não, quem tem que gostar é Jesus. Eu tenho que louvar essa palavra também para Ele, para que Ele também possa receber o culto que prestamos. Não é para vocês, é para Ele. E aí Ele vai decidir se Ele recebeu conforme as verdadeiras intenções dos nossos corações, porque é Ele que sonda o mais profundo do nosso ser. Chegamos em 1517, de Paulo de 70 a 1517, mais específico, no dia 31 de outubro de 1517, 508 anos da Reforma Protestante. Tiveram grandes ícones que lutaram, porque existia trevas naquele período também. Apesar da igreja, entre aspas, pregar a Jesus, mas o ensino era equivocado, torto, dividido e não compartilhado. Pertencia apenas às autoridades daquela época e o povo não tinha conhecimento da palavra. Eram ignorantes, andavam em trevas. E pior de tudo, impulsionado pelos próprios sacerdotes daquela época. Por isso surgiu Lutero, fixando 95 teses que combatia a igreja daquela época, na igreja de Wittenberg, na catedral. Ele cravou na porta, como ato de protesto contra todo tipo de ensino daquelas 95 teses que eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Surgiram os protestantes e os evangélicos. Estamos aqui. Lutero foi o ícone para se ouvir falar da palavra de Deus. Ele fazia uma tentativa de restauração do verdadeiro cristianismo, um retorno às doutrinas dos apóstolos, que estava descrito em Atos 2,42, o retorno da doutrina completa da sua palavra, da missão da igreja, principalmente da igreja primitiva. Então ele via que existia densa ignorância, densas trevas sobre a igreja. Eram desvios praticados por seus próprios representantes, os doutores da lei daquela época, e também por aqueles que professavam a fé pública. Foi um tempo de total declínio do ponto de vista espiritual e moral. Mas Deus usa
uma pessoa, Lutero, para abrir os olhos do povo, e através de outros homens pré-reformistas também, como Wycliffe, traduzir a palavra de Deus para o inglês, para o alemão, e aí fazer com que ela fosse distribuída entre o povo, para que o povo tivesse conhecimento dessa palavra. Levante a sua Bíblia bem alto. Eles lutaram para que essa Bíblia tivesse aqui, com total liberdade, na minha e na sua mão. Aleluia! Glória a Deus! Tem países, louvado seja o nome do Senhor, toda honra e glória e louvor pertence ao Senhor. Deus não desiste da sua palavra e nem do plano de salvação. Interessante que estamos numa escola bíblica dominical e ele foi fruto de um homem chamado Robert Hicks, que verificou naquela transição do período industrial crianças, jovens, adolescentes que viviam de forma desregrada na sociedade. Ele fala aqui que ele se interessava pela reforma prisional inglesa, por causa das condições terríveis a que os presos eram submetidos. Certo dia, Robert Hicks, que é o pai da escola bíblica dominical, procurando um jardineiro na rua St. Clarine, no bairro Scott Alley, ele encontrou um grupo de crianças maltrapilhas brincando na rua. Hoje é dia das crianças. A esposa do jardineiro disse: estão que aos domingos a situação era pior, pois as crianças que trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado, durante horas muito longas, ficavam desocupadas nesses dias, quase abandonadas, passando o tempo brincando, brigando e aprendendo toda espécie de vícios. Elas extravasavam toda sorte de violência nesse dia. Essas crianças, constatou Hicks, estava a um passo do mundo do crime, e ele chegou a ver o destino de muitas delas ao visitar a prisão de Gloucester. As crianças que não eram educadas no temor da palavra do Senhor se tornavam criminosos. Hicks instituiu a escola bíblica dominical. Não era pastor, era jornalista, para que a palavra de Deus fosse proclamada em toda a terra. E a escola bíblica hoje existe em toda a terra. Abre um parênteses, que países que foram reformadores, como a Alemanha, está em total declínio. Minha esposa está ali atrás, um tio dela foi agora há pouco à Alemanha, a família dela é de alemães. E ele confessou, a gente estava conversando na praia, de que ele ficou muito triste. Pediu para visitar uma igreja, e ele disse que a frieza e a falta da palavra, da veracidade da palavra era grande. E ele pediu ao filho dele que levasse a outra igreja, e quando chegou na outra igreja, tinha uma placa dizendo: o culto só daqui a 30 dias, porque os pastores estão de férias. Gente, os pastores merecem férias, descanso, mas eles colocam pessoas para trabalhar na obra. Há uma confiança, a obra não para, a palavra não pode parar. E não fechar a porta da igreja para que ninguém entre. O pastor Jeremias Pereira, ele diz assim: você está morrendo pela obra, então você é um miserável, porque o profeta precisa descansar. Ele é ser humano, é pai, tem esposa, tem filhos. Mas na Alemanha, nem um auxiliar, um guardião, um professor de escola bíblica, um diácono, não tinha ninguém. Fechou a porta da igreja.
criaram-se na Alemanha, onde foi a Reforma Protestante, o berço da Revolução Protestante, onde nós nos encontramos. Uma pregação em inteligência artificial. Não tinha mais pastor. Era o computador pregando para fiéis. Misericórdia. A ação de Satanás é sutil, para poder abafar, ocultar, esconder, proibir a palavra de Deus e a igreja do seu crescimento. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, ele revogou uma lei municipal, estadual, que existia, na verdade, nos estados, de que era obrigado as escolas e as repartições públicas terem uma Bíblia. Disse, não, tem que tirar, porque o Estado é laico. Então, se alguém que não professa a fé em Cristo Jesus chegar numa escola e tiver uma Bíblia, é problema. Eu, nos meus 35 anos da área secular, trabalhando em empresas corporativas, eu fui proibido de colocar a Bíblia Sagrada em cima do meu birô de trabalho. Jesus desistiu de ensinar a sua palavra. Noé desistiu. Moisés desistiu. Jesus desistiu. Os nossos pastores desistiram. Eu desisti. E estamos proclamando a palavra do Senhor. Aleluia! Não pode recuar. Não é para recuar. A prerrogativa do ensino começa na primeira igreja, que é a minha e a sua casa. Na educação da palavra de Deus aos nossos filhos. Não posso desistir da sua palavra. Finalizando, em 1 de Pedro 3,15, ele alerta que devemos santificar o Senhor Deus em vossos corações, para estar sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Hoje, como eu já falei, essa igreja possui instrumentos maravilhosos na transmissão da palavra de Deus. Mas antes de encerrar,